Cadê a galerinha? Cadê a galerinha do canal Anderson Ciências? Pessoal, ciências, mas também temos conteúdo de física. Interessante. É a base para a física do ensino médio. A gente tem aqui nas ciências. Vocês vão gostar bastante. E os tópicos são bem interessantes. Vamos conferir? Então, os conteúdos importantes que a gente não pode esquecer em física: átomo, energia, especialmente transformações de energia, né? Tipos de energia, formas de energia. Com relação ao átomo, teorias atômicas, estrutura do átomo, as leis de Newton são a base da física, né? Os movimentos, aceleração, velocidade, queda livre, trajetória, referencial, tudo isso tem que estar na nossa mente e você vai aprender tudo isso aqui nas nossas videoaulas. O que mais que nós temos? O assunto de óptica. Não pode esquecer os fenômenos ondulatórios, especialmente as ondas eletromagnéticas e o som. E também o conteúdo de pressão. A gente vê bastante aqui pressão atmosférica. Tudo isso é conteúdo de física. E onde você confere tudo isso? Aqui no nosso canal Anderson Ciências, que nós temos videoaulas específicas para cada tópico desse aqui, viu? Você não vai ficar devendo nada no que se refere ao conteúdo, à base da física para nós. Então vamos conferir e não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com os amigos, viu? Temperatura, muita gente se confunde, chama temperatura de calor, acha que calor é a mesma coisa que temperatura. É muito perigoso a gente confundir esses dois termos. Eles têm uma relação muito boa, têm uma relação entre si, mas não são a mesma coisa. Temperatura é basicamente uma medida. Basicamente, quando a gente fala que algo é frio ou algo é quente, realmente está utilizando o termo de temperatura. Muitas vezes até o próprio termômetro, né, nos ajuda nisso. Saber que uma coisa é quente ou frio, a gente utiliza geralmente o nosso tato, que é um sentido, né, que nós temos, para fazer essa percepção. Então, vem uma pergunta agora bem interessante. O que difere, qual a diferença entre frio e quente? Como você já percebeu, a diferença básica é a temperatura. O objeto quente tem a temperatura maior do que um objeto frio. Pronto, então aí nós temos o quê? Um conceito de temperatura. Mas na ciência, é mais interessante a gente saber que as moléculas são formadas por átomos, que é o que realmente forma as estruturas, né, do nosso dia a dia. Elas estão em vibração. Tanto faz ser uma vibração maior ou uma vibração menor. Pode chamar vibração ou movimento. Tudo isso com relação à energia. Essa vibração gera energia, que a gente chama de energia térmica. O que acontece? A temperatura é a medida dessa vibração, a medida desse movimento de moléculas, movimento de partículas. Então, o que a gente diz que é frio, que está com baixa temperatura, quer dizer que as moléculas, as partículas dele, vibram menos do que uma que a gente considera como quente. Então, aqui vai considerar isso. Ó. O frio, as partículas vibram menos do que a que é considerada como quente. Essa diferença básica. Temperatura, ela mostra o nível de vibração, de agitação das moléculas que formam os materiais. Você observar nesse desenho aqui, o primeiro, você vê esses átomos, essas partículas, essas bolinhas, né, se agitando numa velocidade maior que no segundo aqui, ó. E se você percebeu, ó, que o primeiro
primeiro desenho nós temos o fogo, uma lareira. E aqui nós temos o gelo, né? Então esse aqui é o fogo primeiro, então ele vai estar mais quente. Então se ele está mais quente, tem a maior agitação dessas partículas. As partículas estão em maior agitação. Essa agitação, a agitação térmica, vai indicar que esse que tem a maior agitação terá a maior temperatura. E o que está em menor agitação, dessas partículas, das moléculas, vai ter uma menor temperatura. Essas duas imagens em movimento exemplificam bem essa propriedade. Então isso é temperatura. Temperatura é você medir o nível de agitação dessas moléculas, das partículas que formam os materiais. Termômetros. Tanto faz se ele é de mercúrio ou digital. O termômetro de mercúrio, por exemplo, eles se baseavam na dilatação do mercúrio. O mercúrio é um metal. Quando ele se dilata, sofre dilatação, a tendência é ele aumentar o volume, como se ele crescesse, aumentasse de tamanho. Esse aumento de volume, que a gente chama de dilatação, é bem aplicável, né, no conceito de termômetro. Quanto maior a temperatura, mais o mercúrio vai se dilatar e mais ele vai subir na coluna de vidro, né, que é o termômetro. Essa coluna tem a marcação de 0 a 100. Realmente o 0 é a temperatura que a água congela e 100 é que ela ferve. Então, de acordo com isso aqui, a gente tem o termômetro. Ele utiliza o mercúrio dentro dessa coluna de vidro. Quanto maior a temperatura, mais o termômetro vai indicar, mais o mercúrio vai subir nessa coluna, como você vê nesse desenho aqui. Ele colocou o termômetro na água e a água fervendo. Ó. Pode perceber que o mercúrio subiu na coluna. Mas quando ele está aqui na água, no gelo, pode perceber que o mercúrio desceu. É porque quando ele esquenta, ele sofre a dilatação do mercúrio. Quanto mais ele dilatar, mais ele vai subir. A gente vai ter a marcação da temperatura. Se não está nem no gelo nem na água fervendo, ele vai indicar mais ou menos a temperatura ambiente. É assim que funciona o termômetro de mercúrio. É com base na dilatação do mercúrio, na expansão do mercúrio, pelo aumento ou diminuição da temperatura, dentro do tubinho de vidro que é o termômetro. Agora vamos identificar aqui, ó, essa questão do mais quente e o mais frio. Então, se você pegar um objeto quente e colocar ele em contato com um objeto frio, você vai perceber que o objeto mais frio ele vai aumentar a temperatura e o objeto mais quente vai diminuir. Até que os dois apresentem uma temperatura igual, né? Uma temperatura de equilíbrio, o equilíbrio térmico. Você pode fazer isso em casa, você pode pegar um isopor, uma caixinha de isopor com tampa, né, de isopor também. O isopor é um bom isolante térmico, ele não permite que o calor se transfira para o ambiente. Você coloca 2 copinhos pequenininhos de plástico, né? Coloca um com água quente e outro com água gelada, coloque os dois um pertinho do outro para que ocorra a troca de calor. Coloque a tampa e aguarde. Quando você esperar alguns minutos, você tirar a tampa, você vai perceber que os dois estão praticamente na mesma temperatura. Então aconteceu o quê? Troca de calor. Então a gente tem que introduzir o conceito de calor, né? Além de temperatura. Então nesse caso aqui, ó, o corpo considerado mais quente, com maior temperatura, cedeu calor para o corpo considerado mais frio ou de menor temperatura. Então houve, ó, a transferência de energia. Esse calor que foi transferido foi energia. Não é à toa que a gente considera o calor como um tipo de energia.
Então, a gente não pode confundir temperatura com calor. Temperatura indica a agitação das moléculas, das partículas que formam o material. O calor é a transferência de energia do objeto com maior temperatura para o objeto de menor temperatura. Então, repetindo aqui, né? Calor vai ser essa transferência. Transferência de energia, que é a energia térmica, entre corpos de temperaturas diferentes. Aqui você não pode esquecer que tem que ter temperaturas diferentes. Se for da mesma temperatura, temperaturas iguais, não vai acontecer transferência, né? É sempre transferência de calor, de energia, do que tem maior temperatura para o que tem menor temperatura, até que chegue ao equilíbrio. A unidade mais comum que a gente usa de calor é a caloria, que usa muito nos alimentos, né? Quantas calorias. É uma indicação da quantidade de energia contida nele. Quanto mais calorias, mais energia. Mais energético será o alimento, né? Nesse caso aqui, o calor é a quantidade de energia que é armazenada, contida nesse alimento. Por isso o nome caloria. Trocas de calor. Já falamos, né? Que a troca de calor ela ocorre do objeto de maior temperatura para o de menor temperatura. Em laboratório se usa muito o calorímetro. Que é um recipiente fechado, a gente coloca as substâncias, o mesmo princípio que eu falei lá da caixinha de isopor. Ele não vai permitir trocas com o ambiente fica isolado, ele fica isolado do ambiente e vai contar só o que está no interior desse calorímetro. Como você dificilmente tem um calorímetro em casa, que é um aparelho de laboratório, né? Fazendo a experiênciazinha com a caixinha de isopor e os líquidos mais quente ou mais frio, já ajuda a você entender bem esse conteúdo. Então a troca de calor é sempre do objeto do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, esses corpos colocados próximos, eles vão trocar calor, o nome aqui já diz, né? Eles trocam calor até atingirem o equilíbrio térmico, ou temperatura de equilíbrio. Você pode determinar isso matematicamente, somando a temperatura dos materiais que você coloca e dividindo pela quantidade de materiais. É basicamente uma média aritmética. Então, ó, os corpos, nesse caso, não irão trocar calor com o ambiente e nem com o calorímetro, vão trocar calor apenas entre eles. E vai transferir energia térmica, que é o calor, de um corpo a outro. Sempre lembrando, vai ser do corpo de maior temperatura, com maior temperatura, para o corpo com menor temperatura. Então não confundir temperatura com calor. Então, galera, a gente vai agradecendo a atenção. Essa aula foi bem interessante, né? Qualquer coisa você pode repetir quantas vezes você puder para fixar bem o conteúdo. Pode trazer informações, colocar dúvidas aqui no comentário. Pode também entrar em contato com a gente pelo Instagram, que é também canal Anderson Ciências, e compartilhar essa videoaula com seus amigos, grupos aí de família, para a gente trazer o máximo que puder de inscritos, que esse pessoal, todos nós, precisamos muito de informação. E essa informação é fundamental na nossa vida, né, no nosso dia a dia, também para as questões nas escolas, né, Enem. Então, galera, valeu!